Olá, boa noite, salve Jesus, salve, salve Maria Santíssima, graças a Deus, graças a Deus e graças a Deus. Hoje é dia 1º de junho de 2023, iniciando mais um ciclo mensal, onde agradecemos a Deus, agradecemos aos Espíritos, agradecemos a nossa família, aos amigos e todos quantos fazem parte dessa falange de trabalho aqui na Terra, pode-se assim dizer, onde estamos buscando nos aperfeiçoarmos, buscando nos entender e nos tornarmos pessoas melhores. Há alguns anos, quando nós começamos esse trabalho mais diretamente com as lives, lembrando que tudo começou lá no Periscope, uma antiga plataforma de comunicação, onde nós falávamos sobre espiritualidade, sobre reencarnação, sobre tudo que acontece, ou pelo menos aquilo que os espíritos nos permitem, assim dizer, de uma forma que as pessoas não se equivoquem com como que é o mundo espiritual, como são as cidades do mundo espiritual, como são as dimensões desse mundo espiritual, que todos nós somos partes, que neste momento estamos encarnados. Ontem nós tivemos ali algumas informações trazidas pelos Espíritos de Deus, mediante todas essas questões que as pessoas, às vezes, o ser humano quer porque quer que as coisas não os atinjam. E é impossível evitar que alguma coisa não aconteça com as pessoas, que se não acontecer nada, não acontece nada. Como nós somos impulsionados a buscar o progresso, de acordo com as dificuldades, aquilo que chamamos de dificuldades, são situações que desconhecemos. Por isso chamamos de problemas, difícil, porque a gente já faz aquilo que a gente sabe. A gente já vive com aquilo que a gente compreende. A gente já convive com tudo aquilo que nós trouxemos, no nosso bojo, trouxemos na nossa mente, no nosso coração. A gente já faz. O que é difícil às vezes entender que tudo isso que vem acontecendo são coisas novas para as nossas gerações que estão aqui reencarnados. Diante da reunião do Conselho Kármico, onde eles nos falam a respeito da evolução do ser humano, das necessidades dos seres humanos, de todas as situações, aliás, que nós estamos vivenciando e que precisamos claramente aprender que tudo aquilo que vem é novo. Nós não vivemos o passado, nós vivemos o presente e vamos criando as expectativas de um futuro diante do que nós aprendemos e que nós fazemos. Às vezes é difícil para todo mundo entender o que acontece com o livre-arbítrio do ser humano que está aqui no plano físico, cada um buscando o seu eu, buscando as suas raízes ou buscando a sua sobrevivência, cada um com o grau de conhecimento que tem. Alguns vivem como na era medieval, alguns ainda estão na idade da pedra,
Outros estão vivendo, né, aquele início da Revolução Industrial. Alguns vivem essa revolução tecnológica que estamos vivenciando no momento. Mas sabemos que todo o processo evolutivo do nosso planeta, ele se dá através dos processos de encarna e desencarna. Reencarna, desencarna, reencarna, desencarna. Através, né, das nossas buscas, através dos propósitos que abraçamos. Nós temos um hábito, né, de julgar as pessoas, de condenar as pessoas, de querer cobrar satisfações das pessoas, pelo grau de conhecimento que temos, e principalmente quando nós nos sentimos injustiçados ou quando nós achamos que corremos o risco de perder alguma coisa. Dentro do padrão vibratório que cada um tem, ou seja, o controle emocional que cada um tem, né, quando se fala essas coisas, né, padrão vibratório, isso e aquilo, nada mais é do que o controle mental e emocional, mediante as situações adversas que cada um vai vivendo. Nós sabemos que as situações no planeta Terra não estão nada bem. Nós que estamos aqui no Brasil, nós estamos passando por um período extremamente delicado, onde as pessoas que hoje, né, estão no poder, eles estão arbitrando diante daquilo que acreditam, daquilo que fazem, e de uma certeza, né, de que não haverá punição para eles de forma alguma. Mas o pior de tudo é que a mesma população que diz que acredita em Deus e acreditam, né, na justiça divina, elas não entendem, né, que os seres humanos reencarnam, porque nem sempre numa vida as pessoas elas conseguem pagar pelos erros, aonde aparentemente alguns saem ganhando da vida. É tão difícil, sabe, às vezes explicar para as pessoas que algumas condições anomálicas que seres humanos reencarnam são as condições por eles criadas e geradas, por essa fixação, né, em poder, ganância, maldade, onde perseguem com crueldade uns e outros, depois nascem com tantos problemas mentais, físicos, emocionais, que essa mesma classe de seres humanos que antes, e que até hoje, né, clama por vingança ou clama por justiça. As pessoas querem ver a justiça acontecer, querem que a punição venha a qualquer preço, exatamente como acontecia nos circos romanos, onde aquela plateia via aqueles cristãos que não compactuavam com as ideias deles, daqueles deuses romanos, em que eles deveriam ser punidos por aquilo e outras coisas que também faziam, ou seja, a ciência, ou seja, a forma com que administravam, até mesmo o jeito que aquele império via as famílias. Conforme nós vamos entendendo, né, o que essas reuniões, né, espirituais, o que acontece ali, né, nessas reuniões, que vem mostrar-nos o que está aí acontecendo com a humanidade, só que as pessoas esperam demais que aqueles propagadores de notícias assim mostrem com fidelidade o que está acontecendo. Mesmo quando mostram com fidelidade, muita gente não acredita, se barbariza, certo? Ficam barbarizados com as situações e depois acabam se revoltando, acabam falando, né? Nossa, não precisava tanto assim, não precisava ser assim. Os habitantes do planeta Terra estão num processo de aprendizado e evolução. O ser humano, ele é capaz, né, de um chegar para o outro e falar que não quer mais, de forma alguma, aproximação.
Às vezes, né, a gente vê esses políticos ou esses presidentes de países, né, se odiando, prometendo guerra um ao outro. Em menor escala, nós vemos as pessoas prometendo nunca mais falar, não quero mais contato, não quero mais amizade, não quero mais ouvir falar, não quero nada. Nada. É impressionante. Por quê? Normalmente são pessoas que dizem ter conhecimento, dizem estudar todas as palavras, né, proferidas pelo Cristo, mas ainda essa raiva, essa mágoa, esse ódio, ele é pertinente às atitudes, pertinente às palavras e da convivência que cada um tem. A humanidade, ela está passando por um período de limpeza e expurgação, como está descrito no Apocalipse. E a humanidade, ela quer que leia o Apocalipse está acontecendo, e as pessoas às vezes não conseguem enxergar que a palavra dos Espíritos vem alertando para que cada um procure fazer a sua reforma íntima enquanto é tempo. Mas como as pessoas, elas estão ali preocupadas com o que vai acontecer, né, com o desprovido de cabelo, com aquele que era, que já foi e que parece que está aí, e com aqueles que parecem, né, ter a pena na mão, ter a justiça na mão, as pessoas ainda querem porque querem que a dor e o sofrimento acompanhem-os, onde aqueles que dizem ter amor clamam por ódio, por vingança, e de preferência, né, que essas pessoas tenham um desencarne bem doloroso. Quando a gente não conhece reencarnação, não conhece os efeitos colaterais de tais palavras, a gente acha que aquilo que a gente quer está certo. Nós esquecemos que existe, né, um governo acima dos governos humanos que vem governando a humanidade, dando à humanidade o retorno daquilo que cada um semeou. Ninguém quer colher coisas ruins, mesmo tendo plantado as piores sementes. Ninguém quer passar falta, né, ou ter as suas necessidades ali retiradas, né, por aquilo que tirou dos outros, por aquilo que subtraiu dos outros. Ninguém quer saber de pagar ou de sofrer as consequências agora nesta encarnação. Nessa reunião que foi feita essa madrugada lá no plano mais alto, onde os espíritos mostram que haverá sim, né, esses desligamentos coletivos da humanidade, aonde os seres humanos encarnados vão ficarem questionando, né, a questão de salvação, a questão Deus, a questão fé, porque as pessoas, elas se limitam à vida aqui no plano físico e esquecem que a vida não é no plano físico, aqui é só uma ligeira passagem do qual temos que resolver as pendências que aqui estão, sem ficarmos ali penalizados conosco mesmos ou acusando-nos de ter tais sentimentos também. Para os espíritos, veja só, as falanges espirituais, desde as guerras que aconteceram no mundo, e acontecem guerras desde que o mundo é mundo, o plano espiritual sempre esteve ali presente para poder recolher os desencarnados. Porque eles estão desencarnados e os que estão lá no mundo espiritual, eles não ficam ali a ver navios ou não vivem numa vida inóspita, uma vida sem graça, como as pessoas imaginam. E os que estão aqui no plano físico não conseguem enxergar que a vida aqui está muito difícil, porque nós convivemos no meio de pessoas de todos os tipos de entendimentos, níveis de entendimento, níveis de sentimentos, e a gente luta cada dia para se proteger, luta cada dia para se livrar de doenças, luta cada dia para não se deixar influenciar pela maldade dos outros.
Nós queremos viver como vivem os anjos, só que nós não agimos como agem os anjos. Ao contrário do que muita gente imagina, os anjos não são omissos, não são covardes e não são aquelas figuras que as pessoas imaginam, né, de que concordam com tudo, dizem amém a todos, as pessoas vão lá, batem, espancam, eles não reagem. É só lembrar que o arcanjo Miguel, ele é líder de uma falange de defensores, de guerreiros, que não são guerreiros que lutam com penas, são guerreiros que têm mais do que espadas nas suas mãos, têm um poder jamais imaginado ou inimaginado pelos seres humanos. Dentro desses confrontos, eles provocaram o desencarne de muita gente. E para eles é só o desencarne. É como despir as pessoas, né? É como deixar as pessoas nuas. Esses processos de desencarne para os espíritos é isso. Os corpos ficam ali, como as roupas ficam ali sujas, os corpos ficam ali embanhados ali na terra, esperando ser consumidos pela própria terra ou pelos habitantes, né, que sobrevivem com aqueles dejetos no plano físico. Essa irmandade espiritual que nos acompanha, ela vem nos ensinando a nossa reforma íntima constantemente, para que a gente não se abale. Alguns anos atrás, 3 anos atrás, 2020, 2019, 2020, as pessoas elas estavam com tanto medo da pandemia, apavoradas com a possibilidade de contrair um vírus, aquele vírus destruir a sua vida, destruir a vida da sua família, e que eles ficaram apavorados. O medo fez com que todos os valores fossem ali revistos, todos os compromissos fossem cancelados, todos os passeios forem cancelados, e as pessoas, apenas com a vontade de sobreviver, elas resistiram a tudo isso. Passando tudo isso, os seres humanos eles voltaram solitários, voltaram com as suas garras mais afiadas e com uma sede de querer recuperar aquele tempo que eles acharam que perderam. Essa reunião que aconteceu no plano espiritual, vai provocando, fora a vontade dos imediatistas, que querem que tantas pessoas morram, tantas pessoas não morram. Que as pessoas daqueles países desapareçam, que façam uma peneirada mais ou menos, que o fulano, o ciclano e o beltrano vão ali para as prisões, sejam chicoteados, sejam jogados sal e vinagre nas suas feridas, porque eles querem ter o prazer de ver as pessoas sofrendo. E vão ver. Sabe, quem quer ter esse prazer de ver essas pessoas sofrendo, eu lamento dizer que vão conseguir ver isso. Eu não sei qual vai ser a reação das pessoas ao verem esses que eles almejam de verem em desgraça completa. Eu não sei qual vai ser a reação que eles terão ao ver aquela poça de sangue cheia de excremento. Não sei qual vai ser a reação. Não sei qual vai ser o sentimento que vai levar na sua mente. Não sei se essas pessoas depois vão conseguir dormir em paz, sabendo que ali tem partes do seu desejo, tem partes ali até mesmo da sua força, da sua vibração, presentes naquelas cenas. Quando Jesus vem à Terra, independente do conhecimento humano de quem quer que seja, Jesus ele veio para poder não ser aquele cordeiro manso, mas ser aquele que colocasse na nossa mente que nós não devemos revidar o mal, senão nós nos tornamos maus. Mas que nós devêssemos ser simples como uma pomba, mas também prudente como uma serpente. Então Jesus não pregou a covardia, como alguns ficam aí na surdina falando, pensando ou mesmo desejando. Jesus jamais pregou a covardia, tanto que ele pegou o chicote lá na frente do templo, expulsou dali aqueles que estavam oferecendo carnes, oferecendo animais ensanguentados aos sacrifícios.
Jesus sempre foi contra a favor da violência, mas sempre foi a favor de cada um se defender. Tanto que ele impediu todos os apedrejamentos que estavam ali do lado dele, daqueles que queriam pegá-lo de surpresa, achando que Jesus não conhecia as leis. Como, da mesma forma como a gente conhece as leis que envolvem a terra e o céu da terra, muita gente quer pegar a gente com as calças na mão, querendo ver a gente, né, incitando as pessoas à vingança, a desejar o mal para os outros, fazer o mal para os outros. Nós queremos evoluir, eu quero evoluir. Eu quero me tornar uma pessoa melhor. A razão pela qual nós estamos desenvolvendo esse trabalho, explicando um pouquinho sobre reencarnação, que ao longo da eternidade, hoje o que nós estamos vivendo é um período de muita angústia. Principalmente aqui no Brasil. O Brasil é uma nação muito especial. Mas muito especial mesmo. Mesmo que hajam ainda muitos desempregados, mesmo que haja muita gente passando necessidades, as pessoas não têm ideia do que vem acontecendo aí pelo mundo, principalmente ali na Europa, naquela guerra entre a Rússia e a Ucrânia. As pessoas não falam das baixas. As pessoas não falam o que está acontecendo nos confrontos. Ninguém fala. A imprensa não fala. Como se não estivesse desencarnando ninguém. Como se ninguém estivesse ali passando o seu desespero. Porque não querem falar. É uma guerra onde não falam quantas pessoas, quantos civis ou quantos soldados, quantas crianças, quantos idosos, quantas mulheres já desencarnaram. E de acordo com a vontade, né, daqueles que noticiam as coisas, eles jogam qualquer notícia por aí e aperta aquele botão vermelho e pronto. As coisas aqui nessa nação, no nosso país, apesar de todos os pesares, apesar de todos, de todos esses discursos, de todas, como dizem essas narrativas, né, palavra nojenta essa. Peguei nojo dessa palavra narrativa porque eu ouvi tanto isso como crítica que eu acabei ficando até com esse sentimento adverso a ela, dessas pessoas que usam dessas palavras para poder ferir os outros ou querer fazer comparações, né? E normalmente quem quer fazer comparações são leigos, são pessoas que não entendem nada de nada, aí sim usam das narrativas para atender os seus anseios, suas vontades, para querer tirar alguma vantagem em cima disso. Apesar de tudo, o manto de Nossa Senhora, o manto de Maria Santíssima está ainda sobre essa nação. E sabemos nós que todos esses que estão passando por essas dificuldades, nós sabemos que o amparo vem. Essa nação ainda ela é muito solidária. Mesmo que isso não seja noticiado, mesmo que essas informações não sejam disponibilizadas à grande maioria, existe muita gente boa que prepara comida na sua casa, muitas instituições que distribuem comida nas suas casas, nas casas para poder chegar a essas pessoas, muita gente que ajuda de coração para que esse sentimento de miséria seja diminuído. A grande parte dessas pessoas que vivem em misérias já vivem faz tempo e muitos chegam até a ficar acomodados com tais situações, achando que o milagreiro, né? O milagreiro vai chegar e vai transformá-los da noite para o dia de seres miseráveis a seres exaltados diante da forma com que os seres humanos os conhecem. Como Jesus diz que conhecereis a verdade vos libertará. Ontem nós tivemos que encerrar a live meio que repentino, porque, bom, eu obedeço a quem manda e ponto. Qualquer dia eu posso até explicar ou falar um pouco melhor sobre isso. Eu estou aqui. Nossos irmãos espirituais estão aqui. Hoje estava conversando com minha irmã, estava ali conversando com a Leslie, não sei se ela já está aqui.
a presença de alguns outros irmãos que se fizeram, onde eles nos ensinam, que a gente não deve se deixar envolver pela insatisfação dos outros, mas sim na nossa satisfação em poder servir. Às vezes, até o sofrimento dos outros, quando os espíritos veem o nosso sofrimento por causa do sofrimento dos outros, eles chegam até nos repreender e falando que se a gente ficar chorando por aqueles que estão sofrendo, nós não vamos conseguir ajudá-los a se reabilitar, nós não vamos conseguir fazer alguma coisa. Enquanto a gente chora com os que choram vão continuar chorando e nós apenas seremos parte daqueles que choram. Como a gente sabe também que pela lei universal da reencarnação, os que estão chorando hoje fizeram muita gente chorar. Fizeram muita gente chorar. Certo? As palavras, gente. Vou falar uma coisa para vocês. Eu não queria de forma alguma estar no lugar dessa gente que hoje está nesses postos aí, aparecendo na mídia. Eu não queria ser um presidente de nenhuma nação. Eu não queria ter um cargo eletivo, nem de deputado, nem de prefeito, nem de governador, nem de presidente de nenhum desses países. De jeito nenhum. Porque a gente sabe que eles estão vivendo os seus momentos derradeiros. Vou dizer uma coisa para vocês. Daqui a pouco, aqueles que hoje estão cantando de galo aí, ou aquele que está cantando de galo, ele vai ser retirado da onde está, para que um outro possa assumir. Viu? E esse outro que vai assumir em breve, ele vai dar uma engambelada no povo. Para tentar ganhar um pouco de crédito mediante a condição que ele chega. Porque aquele que quis estar, que não está, mas que está vivendo, quem está vivendo a ordem de um plano, How are you, brother? I'm fine. Thank you. Não sei se é assim que responde. Vamos. Deus te abençoe, minha irmã. Hein, Jefferson? Jesus é nosso pai ou irmão? Olha, Jesus é nosso pai, nosso irmão, nosso amigo, nosso tudo. Pelo menos isso é para mim. Então, olha só. O que a gente vê é que esse plano já vem sendo anunciado há 2000 anos e os que estão presentes aqui hoje estão muito presos a um sentimento muito ruim dentro deles. Certo? A dor e o sofrimento, ela vai chegar para todo mundo. Vai chegar para todo mundo. Todos aqueles que não se alinharam à verdade, Daniel Fernandes? Todos os que não se alinham à verdade, mas a verdade verdadeira, não a verdade dos homens, eles vão começar a cair um por um. Um por um vai sair. E não é só no meio político, não. As pessoas ficam tão preocupadas com o meio político que elas esquecem dos meios religiosos também, que estão falidos em todos os sentidos. Certo? Os tempos, como dizem os espíritos, chegaram e aqueles que ouviram a palavra, guardaram o sentido da profecia e se prepararam para dias difíceis, esses não estarão isentos dos dias difíceis, mas conseguirão sim passar por esses dias difíceis. Conseguirão passar. Porque estão preparados. Agora, aqueles que ficaram apenas preocupados, assistindo o espetáculo,
das barbáries humanas, sabe? E que não observam o que está acontecendo, preferem acreditar nas lorotas que contam por aí, esses vão sofrer. Você sabe que esses dias, né, nesse encontro que houve com esses líderes, né, aqui, né, dos países sul-americanos, cada um saiu de fininho depois daquela reunião, porque aconteceram coisas ali que ninguém esperava. Ninguém esperava do que aconteceu ali. E como eles sabem das consequências, as bobagens que aquele que quer vingança fala, certo? Eles não querem que se configure nenhum tipo de aliança. Essas alianças são quebradas moral, espiritualmente, através desses discursos mal proferidos, mal preparados, onde ninguém escreveu essas palavras, mas são proferidas por aqueles ou por aquele que quer se vingar a qualquer preço de milhões de pessoas. Você sabe que o mundo começa a isolar cada vez mais este ser humano. Se este ser humano tivesse ouvido a voz dos poucos amigos que ele tinha, ele não teria entrado nessa por nada. Ele estaria lá cumprindo com a sua sentença, estaria ali cumprindo em silêncio, rezando para que todo mundo esquecesse dele. Mas a ganância foi tanta que aquele que não está habituado a dizer a verdade, ele tenta mentir até para as trevas. E as trevas, sabendo que aquele que se arvora de viver em mentira, sabe que ele conta a mentira e prepara uma cilada para as mentiras que ele conta, onde a vergonha mundial que vai passar é para que seja lembrado na história contada deste planeta, como o ser que mais mentiu e pagou o preço da sua mentira ao mundo. A humilhação, a deserção das pessoas próximas, o descrédito, a vergonha, o descalabro sofrido, ficará marcado para todo sempre. Tão cedo esse ser não reencarna aqui na Terra, porque não ficará aqui. Porque nem mesmo a falange que andava com ele não anda mais, cada dia mais isolado. Mas não pensem que as coisas irão se apaziguar da noite para o dia. Sempre quando sai um tirano, um outro quer ocupar o seu lugar. As tiranias do mundo só acabaram quando a vontade do povo fez com que tudo mudasse através de batalhas terríveis e através do sofrimento provocado. Nunca mais ousam pensar, ousam querer que isso volte novamente. Nós vemos o plano espiritual
bem preparado para receber milhares e milhares de pessoas ao mesmo tempo, mais do que já recebem, tá? Que todos os dias desencarnam milhares e milhares de pessoas em todo o planeta. Isso é a coisa mais normal do mundo. Só que esse número vai se multiplicar. E vai multiplicar mesmo. Enquanto alguns ficam com medo, desesperados, outros que, eu digo aí a vocês que acompanham com fidelidade as orientações dos espíritos e observam os fatos, eu sempre peço a vocês que acompanhem o que acontece no mundo, que vocês nunca vão sentir qualquer sentimento negativo dentro de vocês. O que os espíritos falam, daqui a pouco vem a confirmação pelos dados dos homens. Nós somos daqueles que reencarnamos para devolver a esperança, a fé, a criatividade e a vontade de fazer alguma coisa. Nós somos daqueles que estamos prontos para socorrer aqueles que vão precisar, diante dos embates que já estão acontecendo, causando muitos transtornos à vida das pessoas. Nós estamos vendo os seres humanos se revelando como são, e nós vamos vendo que também estão sendo despertadas muitas pessoas boas de coração. Pessoas sinceras, justas, mas que estão andando com os pés no chão, sabendo das dificuldades globais. Vocês prestaram atenção que muita coisa na vida daqueles que estão trabalhando na sua intimidade está mudando para melhor. As pessoas estão vencendo a sua depressão, seu medo, sua insegurança. As pessoas estão entendendo um pouco melhor o que é reencarnação, a continuidade da vida, a longevidade. Estão aprendendo que a justiça divina ela não falha. Muitos aqui que acompanham essa live talvez não desconheçam o que é a justiça divina. Por isso se desesperam, ficam insatisfeitos. Por isso são verdadeiros cobradores. Cobram ao extremo. Porque não observam o que o plano espiritual nos revelou. Está aí para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir. Acompanhando. Peço a vocês que reflitam sobre isso. Fiquem atentos ao que está acontecendo no mundo. Fiquem atentos ao que está acontecendo na Europa. Essa guerra Ucrânia-Rússia. O que a OTAN vem fazendo ali nos bastidores, aonde a incompetência ou a intolerância ou a expertise, né, de uma tolice tão grande pode provocar, né, uma explosão nuclear para querer, né, botar a culpa em alguém. Só que não vai dar tempo de abrir a boca para quererem botar culpa em quem quer que seja. A partir do momento em que uma coisa dessas eclode, outras já estão a caminho, já com a direção certa.
Acompanhem, procurem acompanhar com os seus entes queridos, vocês que têm parentes que moram lá pela Europa, Estados Unidos, Canadá, na Ásia, procure acompanhar com eles as situações e vocês verão que as informações não chegam aqui de jeito nenhum. O mundo está com uma vibração de medo gigantesca, uma vibração muito pesada. Porque os homens que estão ali, né, de farda, acompanhando tudo isso, eles só estão de olhos abertos em função de essas coisas, né, que eles dão, que até é proibitivo dizer o nome, para que eles permaneçam ali de olhos abertos. Porque eles observaram que essas inteligências artificiais correm um sério risco de eles perderem o controle, isso, aquilo, e todos os equipamentos podem se voltar contra eles. Sem contar nos alarmes que são tocados todos os dias, enquanto alguns ficam querendo ou pensando só no seu umbigo, nós continuamos trabalhando para que este sonho, né, se concretize o mais rápido possível, porque será necessário, né, um treinamento muito grande. Eu peço a todos esses soldados terapeutas, né, que estejam prontos para a tarefa em todos esses pontos de luz onde estão acompanhando, para poder socorrer as pessoas e ajudar as pessoas com o melhor das vibrações que cada um tem. Dentro desses meios de comunicação, infelizmente, não se pode falar tudo aquilo que se vê e que se ouve, do que está no plano invisível para alguns, visível para outros. Mas o tempo, né, está cada vez mais curto. E nós estamos trabalhando bastante para ganhar um pouco mais esse tempo. Tá bom? Bom. Que vocês possam ficar bem, ficar em paz. Continuamos aqui com a nossa missão, né? Todos nós, vejam só, viu? Todo mundo vai poder servir. Sabe, eu venho repetindo há muito tempo, né? Aquilo que você sabe é o que você sabe. As pessoas não sabem. A maioria das pessoas vão ser pegas de surpresa. Viu, dona Gília? Sabe o que eu falo para as pessoas? Que eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho. Eu fazer de tudo para que isso se materialize o mais rápido possível. Coloque ali tudo que nós temos de conhecimento e preparo para poder ajudar tantos quantos for possível. Tá bom? Tá certo? É isso, gente. Neste sábado estaremos ali em Salvador, no Hotel Bahia Mar, tá bom? Hotel Bahia Mar, ali em Salvador.
Logo em seguida, no sábado seguinte, em Xanxerê. Depois, no terceiro sábado desse mês, em Brasília, tá bom? É nosso convidado a participar. Amanhã, nós estaremos já em Salvador, amanhã à tardezinha. Havendo condições, nós vamos conversar com os nossos irmãos que estiverem lá. E vamos ver, né, o que se dá para poder... o que se dá para poder falar. Vamos continuar fazendo a nossa parte, né, Silvana Capuá? Certo? Hein? Semana que vem, seu Rodrigo? Semana que vem estaremos em Xanxerê. Em o Factory. Olha, podemos falar do Conselho Kármico. Vou ver se eu consigo falar amanhã, tá? Porque eu estava ali conversando um pouquinho com a Leslie, estava falando assim que a gente não consegue falar tudo aquilo que a gente vê. Mas lembre-se, olha, é uma reunião do Conselho Kármico. Conselho Kármico, ou seja, são aqueles que organizam essas transições entre dimensões do material ao espiritual, superior e inferior. Tá bom? Olha, gente, vou falar uma coisa para vocês. Eu acredito nos espíritos, acredito em Deus, eu ando com os meus pés no chão. Eu estou aqui. Viu? Tem uma senhora perguntando que a cirurgia dos dentes do filho vai dar certo. Vai dar certo. No último sábado desse mês tem a vacina espiritual. Então, enquanto os espíritos estiverem nos ajudando, seguimos adiante, né? E eles não vão desistir de nós, nem nós desistiremos do nosso trabalho. Conselho Kármico só dia 31 de dezembro. Não é só 31 de dezembro não, tá? De vez em quando, por nós estarmos vivendo essa transição com o planeta, eles se reúnem e mandam algumas informações para alguns pontos, principalmente do que vai acontecer ali na Ásia, principalmente. Sabe, gente, pedia para vocês, rezem bastante para que os homens, né, não provoquem essa guerra lá. Vamos rezar bastante. Nós ainda estamos aqui no nosso país, né? Tá bom? Não esqueçam de cuidar da saúde de vocês. Vocês já aprenderam bastante. É importante colocar em prática, inclusive aquelas coisas que é proibitivo, né? Sabendo usar, só tem que fazer bem. Tá bom? Ana Paula de Jesus, será que um dia você vai ser um poste de luz para alguém? Você já é, né, Sr. Maurício Kirchner? Eu estou aqui. Você está aí. Presidido por Maria Santíssima, exatamente. Você está aí? Eu estou aqui. Você está aí? Eu estou aqui. Bom, agora eu preciso preparar minha bolsa, tá? Amanhã cedo a gente sai daqui para poder viajar. Que Deus os abençoe. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Tá bom? Se vocês puderem nos ajudar no nosso sonho, agradeço. Se esse tal de QR Code não funciona, tem isso aqui. Isso aqui, ó. Né? Teve uma irmã que pegou daqui, ó, para poder nos ajudar. Tá aqui, ó. A chave Pix, tá com o nome da casa. Só você ajudar. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Salvador vai ser muito bom. Graças à ajuda de todos. Viu? Gente, Deus abençoe. Boa noite. Bom descanso.
Meia-noite vamos tentar fazer a live de lá, tá? Tô levando o aparelho pra a gente consegue fazer a live meia-noite lá de Salvador, tá bom? Deus abençoe, gente. Deus abençoe. Fiquem todos em paz.